Olá, boa noite. Centrais sindicais e servidores públicos protestam em vários pontos de Maceió e da região metropolitana contra a reforma da Previdência e bloqueios de recursos na área da educação. Este é um dos nossos destaques e veja também. Chuvas causam estragos em bairros de Maceió. E Marcelo Carnaúba, réu confesso no assassinato do empresário Guilherme Brandão, é condenado a 29 anos de prisão. Você vê agora no Jornal do Estado. As chuvas que caíram nestes 2 dias em Maceió causaram alguns estragos, principalmente para os moradores das áreas de risco, como é o caso da Grota da Amizade no Barro Duro. A imagem da árvore caída em cima da casa é de cortar o coração. Chovia muito quando a árvore tombou. Edivânio dormia com a esposa e acordou assustado com o barulho. Quando a gente escutou, a gente achava que era raios, mas quando escutou a zoada das telhas, viu que foi uma árvore que tinha caído. A gente se levantou, os vizinhos começaram logo a chegar perto para ver o que estava acontecendo. E dois deles, na verdade, começou a me ajudar a tirar as árvores de cima e ligaram aí para a Defesa Civil. Elas ainda cortaram umas partes aí. Após o susto, ele teve forças para gravar o rastro de destruição da casa que construiu com esforço. E ainda no dia seguinte, ele trabalha na remoção dos galhos. Edivânio sabe que por pouco não perdeu tudo. Tristeza porque você sabe que é difícil acesso aqui. E para construir tudo de novo é muito difícil. Então a gente estava já há uns 2 anos aqui morando aqui. E sabia que se caísse tudo, a gente ia sofrer muito para voltar a construir de novo. Então, eu tive que agradecer a Deus e só rezar. Quem olha para a telha de amianto, os caibros e os fios de energia no local, não imagina o susto que a família passou. Quando a árvore caiu, por pouco ela não levou toda a casa ladeira abaixo. Para reconstruir tudo, foram mais de 12 horas de trabalho com a ajuda de um vizinho. Apesar dos estragos, o meteorologista da Sala de Alerta Estadual diz que choveu dentro do esperado para o período. São chuvas que vêm de leste e sudeste, trazidas pelos ventos alísios. E também um sistema meteorológico atuante nessa época do ano, que são distúrbios ondulatórios de leste. Foram chuvas dentro do esperado, como eu falei. O que nos chamou a atenção foram os acumulados para a região norte, que foram acumulados significativos por conta dessa concentração, dessa intensidade naquela região. A tendência para os próximos dias são de chuvas ainda, principalmente nas primeiras horas da manhã e final de noite. Muito decorrente também por conta desses ventos que ainda ficam de leste e sudeste, trazendo toda a umidade que está sobre o oceano. E o Edivânio continua removendo a árvore que por pouco não derrubou a casa dele. Nós estamos a poucos metros da residência, não vale. E aqui, um outro problema para os moradores. Olha o que se formou aqui, um grande lago de esgoto. Os moradores dizem que desde a construção da Josefa de Melo, a tubulação entupiu e se formou esse lago de lama, esgoto, sujeira e doenças. Dona Meire e os vizinhos estão revoltados com a situação e cobram uma solução para o problema. Eu quero solução desse problema aí, porque já fizemos aí um protesto, todo mundo sabe, vieram, sabe desse problema aí, porque é muito mosquito, é doença. Aqui era um lugar que os meninos jogavam, não joga mais, por causa desse problema, porque quando a água invade, fica tudo cheio d'água, e aí nós não podemos trabalhar por causa disso. Se o esgoto empoçado incomoda, os moradores vão precisar de muita paciência, porque o monitoramento do tempo alerta que vai chover mais
nos próximos dias. Essas nuvens que nós observamos através da imagem de satélite não significa dizer que são nuvens com poder de chuva muito forte. Nós estamos monitorando e caso haja a necessidade de uma intensidade maior dessas chuvas, de uma convecção maior dessa umidade sobre o oceano, nós estamos observando e avisaremos a Defesa Civil. Agora a gente fala dos protestos realizados hoje em Maceió e na região metropolitana. As manifestações foram organizadas pelas centrais sindicais e pelos servidores municipais contra a reforma da Previdência e bloqueios de recursos na área da educação. Nós temos aí imagens do bairro do Benedito Bentes, na BR-104, próximo ao FAO, e na cidade de Satuba. Os médicos da rede pública também se mobilizaram e reclamaram das condições de trabalho nas unidades de saúde de Maceió. Tá aí as imagens. Enfim, foram muitos atos de protesto e nesta tarde teve mais mobilização, desta vez na Praça Centenário, no bairro do Farol. Estela Nascimento esteve por lá e nos atualiza a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Oi, Thaline, nós estamos na Praça Centenário, onde trabalhadores e estudantes se concentram para saírem em caminhada em direção à Praça Deodoro. E todos os manifestantes aqui são contra a reforma da Previdência e também ao corte de verbas na educação. E é por isso que eu converso agora com Lisane Ferro, que é membro do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Lisane, por que é que vocês são contra a reforma da Previdência e contra esse corte de verbas? Boa tarde, Estela. Boa tarde, telespectadores. A gente está na rua no dia de hoje para debater, para mostrar aos trabalhadores e a toda a população alagoana como essa reforma da Previdência ela é venosa, ela é problemática para os trabalhadores e para os estudantes. Acaba sendo pior para os estudantes porque a gente ainda vai entrar no mercado de trabalho, a gente ainda vai começar a trilhar os passos dentro do mercado de trabalho e com essa reforma da Previdência, o nosso sonho de um dia se aposentar com dignidade, ele é extinto pelo governo. O governo, nesse momento, se coloca inimigo dos trabalhadores e dos estudantes. A partir do momento que ele corta os 30% na universidade, devolve alguma parte desse dinheiro, mas ainda não é o suficiente para a manutenção das pesquisas e extensões que existem dentro da UFAL e que são vitais para a população de todo o Brasil. E a reforma da Previdência também ela é problemática para a gente porque ela coloca para os trabalhadores a dificuldade de se aposentar. A gente já vem com uma reforma trabalhista que já impede o nosso acesso ao mercado de trabalho, já precariza a nossa mão de obra, já precariza as nossas condições de trabalho e com a reforma da Previdência isso tende a piorar. E os estudantes estão aqui na rua para dizer que não vão aceitar essa reforma, que por mais que pareça que a gente não vai se aposentar amanhã, mas daqui a um tempo a gente precisa se aposentar e se aposentar com dignidade. A gente está aqui para estudar, trabalhar e se aposentar com dignidade. Vários sindicatos e estudantes estão aqui pela mesma causa. Isso, a gente tem aqui as centrais sindicais, a CUT, a CSP com Lutas, a CTB, os sindicatos dos trabalhadores dos rodoviários, os sindicatos dos trabalhadores urbanitários, os sindicatos de Correios, dos aposentados da Previdência, das indústrias de bebida. A gente mostra o peso da classe trabalhadora nesse ato que a gente está mostrando, à população que os trabalhadores não vão aceitar esses cortes, não vão aceitar essas medidas que são contra as nossas vidas, contra os nossos direitos. Tá certo, Liz, muito obrigada pela sua entrevista e participação no Jornal do Estado. É isso aí, é a classe trabalhadora se manifestando hoje durante todo o dia aqui na capital de Alagoas, Maceió. A gente volta com você para o estúdio, Italine. Obrigada, Estela. E o transporte público na capital também ficou comprometido com os protestos de hoje. Não houve paralisação total de ônibus por causa da determinação judicial, mas houve atraso e muita gente acabou prejudicada. Antes das 7 da manhã, no começo da Via Expressa, no Barro Duro, paradas quase vazias. Na entrada do Henrique Kelman, encontramos o primeiro ônibus circulando. Ele fazia a linha Maceió-Rio Largo. No terminal do Benedito Bentes, o maior de Maceió,
poucos ônibus e reclamações. Para desses ônibus aí, os ônibus nem passam nem nada. Há mais de uma hora que nós estamos aqui no ponto e nada. Muitos trabalhadores tiveram que avisar aos patrões que hoje não seria possível chegar na hora. O meu chefe sabe que chegar atrasado, né, por causa dos ônibus, né? E é assim, né? A gente que depende de transporte, né, tem que passar por isso. Já na Fernandes Lima, o número de carro foi até um pouco maior, mas logo cedo a movimentação era considerada normal para uma sexta-feira. Por determinação da Justiça, 70% da frota teve que sair da garagem. Infelizmente é uma liminar, a gente tem que cumprir e tá aí, né? A gente sabe que durante o dia vai haver os atos, vai ter os protestos em Maceió, como a gente tem acompanhado na imprensa, e a greve é um sucesso, hein? Aparentemente tudo parecia normal, mas nos pontos quem precisou sair de casa teve que ter paciência. Vocês esperaram muito aqui para pegar o ônibus? Não. Foi rapidinho? Mais ou menos. Esperei mais de uma hora. Mais de uma hora. E a senhora demorou para pegar o ônibus? 1h30, porque não tá passando não, lá na UPA do Bill. Protesto lá. Tá difícil? Demais. Não sei nem como é que passou. E olha como vai. Lotado. Nós mudamos de assunto para falar do caso Guilherme Brandão. Depois de 5 anos, a espera da família do empresário chegou ao fim. O júri decidiu pela condenação do réu Marcelo Carnaúba, que será submetido à pena de 29 anos de prisão. O juiz Geraldo Amorim terminou de ler o veredito na madrugada desta sexta-feira. Foram mais de 15 horas para sair a sentença do réu Marcelo Carnaúba. A TV Ponta Verde acompanhou tudo com exclusividade. Ficam desde já as partes intimadas, inclusive o réu, Maceió, 13 de junho de 2019. Marcelo Carnaúba foi condenado a 29 anos e 4 meses de prisão. As penas elas são individualizadas. Até porque as penas elas são penas de reclusão e penas de detenção, não se pode somar. Então cumpre-se primeiro a pena de reclusão e depois a de detenção. Porque o próprio dispositivo que traz quando há reclusão, no caso de homicídio, e no caso da fraude processual, traz como pena de detenção. Por isso que não se pode somar. O Ministério Público já esperava essa condenação. Os jurados decidiram pela justiça, né? E o réu foi condenado definitivamente nas duas qualificadoras, o homicídio, como o Ministério Público pediu, e também no crime conexo de fraude processual. Qual foi o tempo da pena? Foi 28 anos de reclusão pelo crime de homicídio e foi de 1 ano e 4 meses pelo crime conexo, né? Então foi mantida a prisão dele, preventiva, e ele vai ser mantido no presídio. O advogado do réu, Raimundo Palmeira, explica que juridicamente Marcelo não ficará os 29 anos preso. Então eu não tenho muitas dúvidas de que essa pena, se o julgamento não for anulado, uma vez que aí, dentre outros, há situações como a fraude processual que não existiu, é evidentemente contrária à prova dos autos, mas acredito que essa pena seja reduzida pelo menos para 18, 20 anos. O pai de Guilherme Brandão se emociona ao saber do resultado da condenação. Ele esperava algo impossível, a prisão para a vida inteira de Marcelo Carnaúba. Isso para mim aqui hoje é porque eu vivo sempre sobre medicamento. Mas é a mesma coisa eu estar saindo do cemitério. Porque esses 29, 30, 100 que fosse, não resolve nada. Nem com a morte dele resolve nada. Porque eu não tenho mais meu filho. Os meus netos não têm mais pai. Hoje foi um dia importante para a TV Ponta Verde, que reuniu publicitários, empresários e representantes do setor público para apresentar os motivos que levaram esta empresa à vice-liderança no horário do almoço. A TV Ponta Verde apresentou na manhã desta sexta-feira ao mercado publicitário de Alagoas os números do Ibope. A TV Ponta Verde é vice-líder no horário do almoço, nos programas Plantão Alagoas, Tudo de Bom e Arena.
Quando o assunto é horário nobre da programação local, a hora do almoço é indiscutível. E o alagoano almoça com a gente. E o almoço na TV Ponta Verde tem tempero de vice-liderança. É o que atesta o Instituto Cantar Ibope. Mostrando que a gente está perto da comunidade, traduzindo o que o alagoano quer ver nas telas. Então o resultado prova isso, que a gente está junto, a gente está mostrando a realidade, sendo a melhor opção para o telespectador. A programação local da TV Ponta Verde vem crescendo ainda mais, com um jornalismo forte e imparcial. O Jornal do Estado sobe na audiência, enquanto outros telejornais exibidos no mesmo horário caem no Ibope. Primeiro que é uma satisfação a gente poder receber o mercado de publicitário de Alagoas, tá? Para compartilhar um pouquinho do que a gente tem de melhor, tá? Que é a nossa programação, nosso grande ativo aí, nossas audiências, né? E compartilhar com o mercado, né? A gente retomou a vice-liderança no horário do meio-dia, né? E a gente está muito feliz porque é um horário que o alagoano se vê. Esse é um momento grandioso para a gente, graças, é claro, isso devido a vocês, né, que faz parte da nossa audiência. Então a gente está aí num momento grandioso de alegria, de muito prazer, né? Então continue com a gente, tá? Eu sou grata a tudo e estamos aí exatamente para fortalecer a cada dia mais. Os parceiros que acreditam no bom conteúdo comemoram a vice-liderança absoluta no horário do almoço em Alagoas e nos resultados obtidos pelos anunciantes. Esse evento de vocês, ele trouxe assim para a gente um conhecimento do que é a TV Ponta Verde aqui em Maceió, tá? Então foi muito importante a gente vir e participar com vocês disso aí. A ADM está aberta, tá? Essa parceria junto à TV Ponta Verde aqui em Maceió. Está de parabéns, né? Não só pelos números apresentados, mas pela forma de aproximar a população da comunicação. É importante também para o nosso mercado de trabalho que a gente tenha uma empresa que se fortaleça. Participou também do café da manhã de apresentação do Ibope a nova superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Liane de Castro. Ela ressaltou que vem novos investimentos pela frente. É uma alegria a gente ver que os números do Ibope retratam o trabalho feito pela TV Ponta Verde de alcançar cada vez mais a solidificação da vice-liderança dentro do Estado. Isso é uma alegria para nós, é um momento de celebração, mas também de muita responsabilidade de manter esses números sempre nesse nível. Com certeza um momento de grande alegria para todos nós que fazemos a TV Ponta Verde. No próximo bloco, a gente fala dos festejos juninos e dos arraiás que devem acontecer nos bairros de Maceió. É já já.